Então abra sua Bíblia em Salmo 78. No telão nós vamos projetar também na versão NVI. Salmo 78, verso 1, do verso 1 ao 8. Povo meu, escuta o meu ensino. Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca. Proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó, e em Israel estabeleceu a lei, e ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos teus filhos, de modo que a geração seguinte conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Feche os teus olhos. Nós vamos agora ter um momento de oração. Feche os teus olhos, aquieta um pouquinho a sua mente, desacelere os seus pensamentos. Aleluia. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essa oportunidade de a gente se reunir como igreja, Pai, naquilo que a Tua palavra e os antigos, os pais da fé chamaram de o dia do Senhor. Senhor, nós temos colocado aqui diante da Sua presença os nossos corações e as nossas famílias. Estamos aqui, Senhor, declarando nossa total dependência a Ti e a Tua graça. Por isso, Pai, eu te peço nessa manhã, nos ilumina, nos traga discernimento, para compreender, para assimilar a Tua vontade, sabedoria, Pai, para que nós apliquemos no dia a dia, no cotidiano, nas nossas rotinas, nas nossas liturgias familiares. Senhor, nós apresentamos aqui os nossos cônjuges, os nossos maridos, os nossos filhos, os nossos pais, todas as pessoas que se reúnem aqui, Senhor, é claro, nasceram em uma família, alguns com histórias felizes de desenvolvimento, outros com histórias carregadas de dores e de traumas, e Senhor, nós te pedimos, Pai, independente o passado, independente as histórias aqui, que as nossas vidas ganhem a Tua narrativa, que as nossas vidas, Senhor, passem a ser contadas pelo Senhor. Nós não somos os nossos acertos, tampouco, Pai, somos os nossos erros. Nós estamos em Ti, portanto, Pai, nós nos encontramos em Cristo. Eu oro, Pai, para que as escamas dos olhos caiam, para que corações, Senhor, enrijecidos amoleçam, que todos aqui possam provar da Tua doce presença nesta manhã. Fala conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, pode sentar. Irmãos, para que você não fique um pouco preocupado quando eu faço citações de autores e livros, eu vou já citar alguns livros para lhe ajudar, amém? Tem muitos papais que pedem muitas recomendações, indicações de bibliografias. Vocês sabem, nós somos uma igreja que crê e que pensa, e a gente busca fomentar a leitura de todo modo. Então você que é papai, mamãe e tem um desejo de se inteirar acerca de assuntos vinculados à parentalidade, eu quero passar aqui alguns. Primeiro deles, tem um livro de um psicólogo social cristão maravilhoso chamado Jonathan Haidt. Eu recomendo todos os livros de Jonathan Haidt. Ele é do nosso tempo, inclusive ano passado ou esse ano, não lembro agora, na virada do ano, ele esteve aqui no Brasil, na TV Cultura, no programa Roda Viva. Recomendo também esse programa. E Jonathan Haidt, ele escreveu um livro chamado Geração Ansiosa. Eu diria que ele é importantíssimo para todos os pais. Ele vai colocar uma lente de aumento, eu vou trazer citações do livro aqui, mas ele é muito importante para você que está na missão de educar filhos, crianças, em especial adolescentes. Ele tem vários outros livros de outras áreas que eu recomendo todos.
Outro livro importantíssimo que eu quero recomendar, do autor Paul Tripp. Paul Tripp. O nome do livro é Desafio aos Pais. Paul Tripp é um autor que tem meu coração. Eu digo que ele tem um dos melhores livros voltado para pessoas que foram chamadas ao ministério, Vocação Perigosa, o livro. E eu gosto da maneira como ele fala de uma dependência radical da graça do Senhor. Então, nesse livro Desafio aos Pais, ele vai apresentar aí, não lembro agora se 14 ou 15 princípios na criação de filhos. E desde o começo ele vai trabalhar com conceitos que eu quero trabalhar na mensagem também, sobre a diferença de você ser um pai embaixador e um pai proprietário. Amém? Muito bom. Tem um outro livro, aí já vai ser um tom um pouco mais filosófico, mas se você gosta de crítica social, é um livro muito bom também, que é de um autor chamado Luc Ferry, que ele foi, salvo engano, secretário de educação na França. Ferry não se declara cristão, alguns dizem que ele é ateu, ele diz que a divindade dele é a própria filosofia, mas Luc Ferry, ele escreve um livro já tem algumas décadas chamado Famílias, Amo Vocês. E ele vai falar sobre a desconstrução da figura da família na sociedade moderna e como é necessário que a família seja esse núcleo formador e reformador da sociedade. Interessante, né? Então fica essa recomendação aí do Luc Ferry, que é Famílias, Amo Vocês. Bom, vou citar esses 3 e tá bom. Amém? Então começa por aí, você já vai ter muita coisa para ler até 31 de dezembro. Amém, irmãos? Que Deus te abençoe nessa missão. Bom, de maneira introdutória, quando a gente vai falar sobre essa missão de educar filhos, eu acredito que é importante a gente desmistificar algumas questões. Inclusive, existe um livro em inglês, ele não foi traduzido ainda, mas basicamente ele fala sobre o mito dos pais cristãos, dos bons pais cristãos. São de 2 autoras americanas, onde elas colocam uma lente de aumento em algo que há muitos anos eu tenho observado e isso tem preocupado. A gente vive numa era, irmãos, de plataformização da educação e também de padronização do cuidado. Talvez você hoje vindo para cá, passando pelas suas redes sociais, lhe foi oferecido algum curso de como educar os seus filhos. E eu não estou me levantando contra necessariamente os cursos, mas cada vez mais os algoritmos das redes sociais tentam apresentar para nós um tipo de educação, modelo, e que muitas das vezes nós não temos a possibilidade de entrar na vida dessas pessoas para ver se de fato na prática é isso que acontece. O que acontece muitas das vezes, para os pais que estão ali observando tudo isso, é uma angústia de ver que o cenário real da casa deles está muito distante daquele cenário comercializado nas redes sociais. Só que nós vivemos nessa era digital, e você vai observando que existem curtidas, compartilhamentos, milhares, milhões de seguidores para determinados perfis, e aquilo só vai aumentando a sua agonia, porque você se vê imperfeito diante daquele cenário, não é mesmo? Talvez você já tentou ali a educação positiva, talvez você já tentou outras estratégias, talvez você já se identificou com um influenciador digital que é mais duro, é mais clássico ali no seu método, ou então você se identificou com outros modelos educacionais, dando mais espaço, mais autonomia para que a criança descubra o seu mundo. Eu não estou aqui, irmãos, para ser xiita de modelo educacional, amém? O que eu estou aqui é para apresentar a Bíblia para vocês, as diretrizes das Escrituras e desmistificar alguns pontos. Muitos pais, especialmente cristãos, estão padecendo e sofrendo por conta desse cenário irreal que eles observam nas redes sociais e daquele cenário complexo que eles observam na sua própria casa. Basta, irmão, você adentrar uma casa que tem filhos, que você vai perceber que a vida não é um conto de fadas, amém? Muito provavelmente hoje vindo para o culto você deixou a cama desarrumada. Talvez você veio para cá com o menino escovando o dente dentro do carro. E eu não estou citando o meu próprio caso, amém, irmãos? Glória a Deus. Recentemente eu fui deixar o meu carro para lavar num lava-jato. E aí quando eu cheguei lá, eu sou meio chato com carro. A Camila é chata com outras coisas, com carro definitivamente ela não é. E quando eu comecei a abrir as portas do carro, eu percebi que a minha casa estava lá dentro, para minha surpresa. E aí comecei a identificar muitas coisas, e naturalmente o homem, diante de uma situação embaraçosa, ele começa a fazer o quê? Falar dos outros, não é mesmo? E ali estava a dona ali do Lava Jato olhando, eu, não, você vê, não, olha só, né, as crianças trazem o negócio, aí a mulher traz também, e eu resmungando comigo mesmo, e colocando as coisas no porta-malas. Na hora que eu fechei o porta-malas, pareceu cena de filme, a mulher, a dona do Lava Jato estava atrás assim do porta-malas. Aí eu olhei para ela e falei assim, sabe o nome disso? Ela é mais velha. Sim, eu falei, não, isso aqui é família. Parabéns pela sua. Amém? Como todo homem cheio de orgulho, era isso que eu estava dizendo? Em outros idiomas, né? Fato é, irmãos, que se a gente pudesse definir o que é o ambiente entre pais e filhos carregado de saúde, seria o caos perfeito, amém? De uma certa maneira existe uma bagunça que agrada, existe uma bagunça que alegra,
Mas o fato da gente ter ambientes que são um pouco mais carregados de emoção, carregados de aventura ou não, não significa necessariamente que a boa educação está sendo feita. Se existe esse mito dos excelentes e perfeitos pais cristãos, existe também um mito de que escolas ou de que a própria sociedade vai modelar ou cumprir a missão que só cabe a mim e a você, papai e mamãe. Existe uma missão de discipular os seus filhos, e entenda, essa missão de discipulá-los, ela não segue vácuo algum, alguém preencherá este espaço. Um dos pontos interessantes de Jonathan Haidt é que ele pontua que essa geração carregada de ansiedade, estamos vendo aí, eu sou médico, atuei por um período na área de saúde mental, ia concluir minha pós-graduação em saúde mental até que chegou a pandemia, mas é fato, é possível observar que houve um boom, uma explosão de diagnósticos. É claro que houve uma melhora dos instrumentos diagnósticos no campo da psicologia e da psiquiatria, mas também existe aí, vamos dizer assim, diagnósticos superestimados, né? As pessoas hoje elas entram em qualquer vídeo, olha, eu tenho esse sinal, portanto eu tenho isso, e se eu tenho isso, então agora eu vou buscar o remédio que resolve isso. Esse é o mundo que nós vivemos. Nós olhamos para vídeos, olhamos para cenários, cursos estão sendo vendidos, se eu não me encaixo, se eu não me adequo, então o problema é esse, eu tenho necessariamente um transtorno, e porque tenho um transtorno, é o remédio que vai resolver minha vida. Irmãos, eu sou médico, eu não sou contra os tratamentos, eu não sou contra os princípios farmacológicos, mas eu diria que a gente precisa ter um pouquinho de calma. E o Haidt, ele vai defender a seguinte ideia, olha, a crise de ansiedade, depressão e fragilidade emocional entre jovens não é um acidente, mas o resultado de duas grandes transformações simultâneas. Primeira delas, superproteção no mundo real. São duas coisas que caminharam em paralelo e que construíram esse cenário catastrófico. Primeiro, superproteção no mundo real. E segundo, superexposição e liberdade irrestrita no mundo digital. Curiosamente, irmãos, ontem mesmo, o Jonathan Haidt publicou nas redes sociais, no Twitter e no Substack, falando justamente sobre isso, sobre o Brasil. Ele citou o Brasil, que muitas escolas agora proibiram a entrada de celulares em determinada idade, e isso já está gerando reflexos positivos demais. Se não me engano, abaixo de 13 anos ou 15 anos, está terminante proibido de levar o celular para a escola. Olha só interessante, isso começou a gerar muitos reflexos, e ele advoga isso no livro. Uma das propostas dele no livro é retirar totalmente celular de determinadas faixas etárias, que a gente vai falar sobre isso. Mas eu quero que você pare e pense nesses dois conceitos: superproteção do mundo real e superexposição e liberdade no mundo digital. É curioso porque isso se retroalimenta. Para nós pais, aparentemente, estar dentro de casa, encerrado nas redes ali, olhando apenas para uma tela, dá uma sensação de segurança e controle, porque ele está no mesmo ambiente que eu. A gente estava conversando esses dias e eu estava me lembrando de quando eu comecei a viajar, por conta do esporte. Não parece, mas eu já fui atleta. Amém, irmãos? Não parece. Não olhe para o cenário real. Eu já fui atleta. E eu comecei a competir com 9 anos de idade. Então, aos 9 anos de idade, eu já viajava pelo Brasil, sozinho. Isso seguiu dos 9 aos 18. Eu me lembro quando eu tinha 13 anos, 14 anos, e eu fui para a Argentina de micro-ônibus, ficar 15 dias, com uma equipe de 20 atletas. E eu lembro que eu cheguei no dia 23 de dezembro, dia 24, Natal, e dia 25 eu peguei uma van para ir para Aracaju. Amém, irmãos? Tranquilo, né? E por lá fiquei mais 30 dias competindo. Aí talvez você pense, meu Deus do céu, esses pais são malucos. É claro que não. Era outro ambiente, era outro pensamento, mas a relação de confiança, a relação do que estava sendo construído ali foi muito importante. Eu não estou dizendo que você tem que reproduzir os mesmos modelos, mas eu estou dizendo que a nossa percepção de segurança mudou, e a nossa percepção de proteção mudou, e a nossa percepção do que é risco mudou. Só que paralelo a isso, existe um outro fenômeno, o fenômeno das redes, o fenômeno da digitalização, o fenômeno da revolução digital. E convenhamos, irmãos, todos nós patinamos com isso. Todos aqui. Em algum momento do dia, seja hoje mesmo, antes de vir para o culto, você passou ali minutos e minutos e minutos, talvez até uma hora, vendo coisas que simplesmente vão te entreter. O entretenimento não é um problema em si, mas quando o entretenimento começa a ganhar boa parte da nossa rotina, aí nós temos um grande problema. Aí nós temos algo muito grave. Se nós que somos adultos estamos tendo dificuldade para manejar o tempo nas redes, que dirá a autoridade ferida para instruir isso aos nossos filhos? Por vezes você escuta isso e fala assim, então pronto, o ideal é retirar abruptamente, mas os seus filhos estão olhando para você. O discipulado ele é feito pela vivência, o discipulado é uma convivência que aponta para Cristo. Você querer dar ordens nas quais os seus filhos não estão vendo frutos na sua vida,
fatalmente ferirá ainda mais a sua autoridade. Então percebe que é um ciclo que se retroalimenta. Nós temos dois problemas, e o alvo aqui não é, bom, se é superproteção ao mundo real, então sabe de uma coisa, liberdade restrita ao mundo real. Não, porque sim, nós vivemos em uma sociedade que nós precisamos ter cuidado. Junto com a revolução digital, aumentaram as informações. Hoje nós sabemos estatísticas sobre crianças que são raptadas, que são abusadas. Sabemos dos cenários catastróficos que acontecem. Eu não estou aqui advogando a ignorância. Então vamos nos fechar para os noticiários, e aí então eu não tenho ciência de nada e não fico com medo do mundo lá fora e simplesmente eu deixo ele viver. Não é bem assim. Haidt defende um modelo de risco controlado. Ou seja, eu devo ser intencional em expor o meu filho, em experimentar os meus filhos a cenários externos, para que ele passe a desenvolver habilidades sociais e não fique tão recluso. Esse é o cenário que nós vivemos. E por que é que eu li um salmo falando sobre comunicação de pais e filhos, e na sequência eu estou trazendo dados sobre a sociedade moderna, para você perceber que existe um gap, para você perceber que existe um buraco, e que muitas das vezes é onde nós estamos situados. Nós reconhecemos que existem princípios da Bíblia, mas nós nos deparamos com o mundo real e a gente simplesmente não sabe como lidar com tudo isso. O que eu quero te apresentar, irmãos, não é um padrão, não é uma fórmula mágica. Inclusive passaremos por textos em Provérbios que muitas pessoas utilizam de maneira enfadonha e equivocada para ensinar e instruir e corrigir crianças. Passaremos por lá. Fato é que a Bíblia nos traz princípios, mas antes de apresentá-los e aplicá-los, nós devemos entender que nós pais temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade, irmãos, ela envolve a autoridade que Deus nos confiou. Mas entenda, Deus te deu autoridade nessa instrução, mas Ele não te deu o poder de transformar a criança. Quem transforma é o próprio Deus. E o nosso papel, papais, é sermos testemunhas fiéis de Cristo, para que o poder de Deus possa operar no coração das crianças. É frustrante e é necessário que você passe por essa frustração. Nós, papais, somos incompetentes na tarefa de transformar os nossos filhos. É apenas a graça de Deus operando em nós que essa missão é bem concluída. Então seja humilde e reconheça que nós somos incapazes, que nós somos limitados, que nós temos dificuldades. Partir de um orgulho soberano, como quem sabe todas as coisas, ou tentando evocar a sua história no sentido, na minha época era assim, o que falta é isso, não é mesmo? São falas comuns. Irmãos, os tempos mudaram, a palavra não mudou, a autoridade vinda de Jesus não mudou, mas é importante você entender, como os cenários mudam, é necessário que a nossa sabedoria seja melhor direcionada. Eu sei que é frustrante para os pais, quando eles olham para o que eles vivenciaram na infância deles, e tentam transportar para a educação dos filhos e não conseguem. É um sofrimento, é algo difícil, eles ficam angustiados. Puxa, mas comigo funcionava assim, por que é que agora não funciona? Enquanto você ficar nessa insatisfação, você não sairá do lugar. Reconheça a sua insuficiência, reconheça a sua limitação, reconheça que você precisa desesperadamente da graça do Senhor. A nossa missão, irmãos, não é, entenda com muito cuidado, eu desejo o melhor para os meus filhos, eu desejo que eles se formem nas melhores faculdades, eu desejo que eles sejam os melhores profissionais, mas essa não é a minha missão central, essa não deve ser a sua missão central. A nossa missão central como pais envolve a alma dos nossos filhos, e isso só se resolve apresentando Cristo Jesus. O nosso discipulado deve ser centrado em Cristo, caso contrário nós começaremos a projetar as nossas expectativas nos nossos filhos, afundando cada vez mais eles numa perspectiva de ansiedade. Vocês estão comigo, gente? Vamos ler o texto novamente em Salmo 78, um pouquinho mais pausado agora. Salmo 78, nós vamos ler aqui a partir do verso 4. Não, verso 3. O que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração. Os louváveis feitos do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que as ensinassem aos seus filhos. John Piper, em um de seus artigos, ele fazendo uma exegese específica desse texto, ele vai abordar, olha, é muito claro que existe uma centralidade de Deus no que diz respeito à transmissão da mensagem. Ele vai destrinchar o texto e dizer assim, olha, nosso primeiro papel como pais e igreja é dar centralidade a Deus em todo o processo. Deus é o centro, irmãos. Nós não somos donos dos nossos filhos.
nós temos aí um alvará, uma permissão divina e uma santa responsabilidade de instruí-los no caminho, isso é fato, mas ainda assim, eles pertencem ao Senhor. Nós precisamos compreender que eles não são a nossa propriedade, eles são propriedade do Senhor, foi Deus quem os comprou, amém, irmãos? Então a nossa missão não é de desenvolver uma relação de dono, a nossa missão é desenvolver uma relação de discipulado, onde nós, enquanto embaixadores, apresentamos o Cristo para o bem da alma dos nossos filhos, amém, gente? Vamos lá. Ele vai desenvolver falando sobre a importância do ensino, porque o que é dito, e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem aos teus filhos. Na sequência, o texto vai falar sobre a maneira como eles aprenderam e por que aprenderam, obedeceram. Perfeito. Existe uma expectativa nas Escrituras de que pais assumam essa responsabilidade de transmitir a centralidade da pessoa divina na sua casa, em especial para os seus filhos. A missão continua ensinando a partir da palavra de Deus, ensinando, instruindo. Henrique, mas você não pensa que os nossos filhos precisam de leis? Sim, eles precisam de leis, mas também precisam de graça, tal qual nós precisamos de lei e dependemos da graça. Amém, irmãos? Por vezes nessa sua missão angustiante de não conseguir obter os resultados que você gostaria na criação dos seus filhos, talvez você está intensificando, você está, dobrando a aposta e tentando às vezes colocar mais iniciativas mais duras ainda, e daqui a pouco você está perdendo a mão, ou então você está entrando na rota de negociação, por um lado aqui tentando negociar com recompensas, para que você obtenha o resultado que você quer, mas sem criar de fato uma consciência, sem de fato criar algo educativo. Talvez você está tentando obter o seu resultado, de que eles te obedecem a partir do medo. Eu sendo muito sincero para vocês, irmãos, eu me lembro de uma vez que eu fui corrigir o Tito, e quando eu fui corrigir, a maneira como eu fui foi tão intensa, falando alto e me posicionando sobre ele, que quando eu olhei para ele, eu vi que ele ficou com medo, e aquilo me assustou. Eu fiquei mal, irmãos, fiquei mal, angustiado. Esperei passar um tempo, eu voltei lá, eu pedi perdão para ele. Falei, Tito, eu quero te pedir perdão, porque assim, o papai tem que te instruir, o papai tem que te corrigir, mas a maneira como eu fiz, te deixei com medo. O Tito ele é de boa, né? Me deu um abraço, está tudo bem. Mas eu percebi, os olhos dele mudaram, e eu percebi, peraí, ele está olhando para mim, ele está com medo, e a ideia não era essa. Então eu perdi a mão, eu tive que falar com ele. Vocês estão me entendendo ou não? E é importante que os filhos testemunhem a humildade, é importante que eles percebam que os pais reconsideram, que eles erram e voltam atrás. Irmãos, todos nós fomos marcados, infelizmente, pela queda. A queda de Adão, o pecado, afetou todas as dinâmicas familiares, afetou a dinâmica matrimonial, afetou a dinâmica entre irmãos, né? Depois do pecado de Adão e Eva, você vai ter um fratricídio ali entre irmãos, entre Caim e Abel. Você vai ter homem culpabilizando mulher, você vai perceber que há ali uma interrupção no lastro educacional entre pais e filhos. Todos nós fomos afetados pelo pecado. Não é errado você reconhecer isso diante dos seus filhos, é importante que eles saibam que da mesma maneira como eles precisam ser salvos, nós precisamos também de salvação. Que da mesma maneira como eles precisam da graça de Deus, nós, antes de tudo, precisamos da graça de Deus, para sermos salvos e para transmitir a eles as virtudes que eles precisam. E nós falharemos, irmãos, nós falharemos, não existem pais perfeitos. Agora, o que você faz diante da falha? Se os teus olhos estão em Cristo, a falha ela vai ser uma advertência para que você volte atrás. E é importante você comunicar essa vulnerabilidade aos seus filhos, comunicar quando você perde a mão, comunicar quando você errou, e evidente, seja reinstruído para que isso não continue. Amém, irmãos? Então, nós precisamos nos questionar, como que cristãos educam os seus filhos? A palavra aqui em Salmo está nos dizendo, está falando, olha, traga centralidade ao Senhor, comunique e ensine, é seu papel ensinar. Nós não faremos em um domingo, na hora do culto, o que você deixou de fazer durante a semana. Amém? Nós daremos ao máximo, temos ali literalmente 200 e poucos voluntários no Nova Inspiração, se desdobrando domingo após domingo, para ofertar cuidado e instrução para os seus filhos. Agora, nós não conseguiremos cumprir uma missão que é tua, de segunda a sábado, domingo também. Amém? E a escola também não vai conseguir fazer isso, por mais que você esteja investindo muito recurso no seu filho. A relação com ele é de discipulado, a relação com ele não é de mercado. Se eu investir mais, o retorno é certeiro. Não,
Não é. A distribuição do que é, de fato, valor para o teu filho é muito diferente da distribuição que nós adultos, numa sociedade moderna, capitalista, na geração de consumo, atribuímos valor. É totalmente distinto. Eles não vão conseguir perceber essa distinção e essa proporção do real investido. Não é isso que importa para eles. Amém, meus irmãos? E sim, todos nós temos rotinas, etc. Mas diz uma coisa, existe um dos conceitos que são mais falados na modernidade. Vamos ver quem está familiarizado. Correria. Amém? Recentemente estava com o irmão lá nos Estados Unidos, e ele falou para mim assim: pastor, eu estou tentando eliminar do meu vocabulário a expressão correria. Eu falei, boa. Ele falou, eu não consigo aceitar que eu estou sempre correndo para resolver as coisas. E eu sei que nós nos acostumamos. Talvez, as pessoas chegam para mim, pô pastor, queria marcar um aconselhamento contigo, mas sei como é a correria. A pessoa reclama da vida que eu não estou reclamando. Amém? A correria. E diz uma coisa, realmente a vida hoje é carregada de responsabilidades e tarefas, e que por vezes nos dá a sensação que a gente não para, não é mesmo? E que o que sobra para a nossa família é justamente as sobras. E isso é extremamente problemático, porque os filhos percebem isso. Eles percebem um ambiente de hostilidade quando eles são a última opção, quando eles são apenas a rapa do tacho, quando eles são ali o que sobra, os fragmentos do que sobrou do pai e da mãe. Poxa, pastor, mas você não sabe a minha realidade. Irmãos, talvez eu não sei a sua realidade, mas eu sei a minha realidade. Amém? Eu sei a minha realidade. E eu sei o quão difícil é chegar extremamente cansado em casa, onde a sua cabeça, depois de um dia tomado de circunstâncias envolvendo outras pessoas, que o bom trabalho pastoral lida com isso, carregado de circunstâncias tensas, amém, irmãos? E reais, não é da série, não é da novela, reais, e tudo aquilo te consome, tudo aquilo te drena, e quando você chega lá, você olha para aquela criança e a bateria dela está no 100%. Amém? E aí você olha para ela quase com uma cara de piedade, esperando que ela tenha piedade de você. Não é assim? E de alguma maneira, algo tem que ser resgatado. Espera aí, eu celebrei uma aliança com o Senhor, com a esposa. E nessa aliança nós assumimos o compromisso de gerar filhos. E nós geramos filhos. Nós participamos desse processo. A gente não recebeu o filho de surpresa. Então, ainda que eu esteja aqui, aos cacos, cansado, fragmentado por conta da rotina, eles não podem receber de mim apenas o que sobra. E isso exige disciplina, irmãos. Isso exige uma firme consciência, porque não é fácil. Amém? Não é fácil. Então eu não estou trazendo aqui um mundo utópico, um conto de fadas, em hipótese alguma. Mas é necessário colocar intencionalidade, até que isso se transforme em algo orgânico. Muitas das vezes nós estamos discutindo como pai e mãe as rotinas que nós queremos para os nossos filhos. Mas acho que antes nós devemos fazer algumas perguntas. Qual rotina nós queremos para nós mesmos, para que nós possamos abençoar os nossos filhos? Às vezes nós criamos uma ideia de rotina para os filhos, ou uma rotina para casa, da qual nós nos esquecemos que se nós não estivermos inteiros para essa rotina, nós fatalmente falharemos. Prejudicaremos eles e alimentaremos a angústia da falha. Amém, irmãos? Isso aqui é muito sério. Deuteronômio capítulo 6, abra lá. Verso 4. Deuteronômio capítulo 6, do verso 4 ao 9. Esse texto aqui, ele é muito conhecido. Ele é o chamado de Deus a Israel. É o Shemat Israel. Deuteronômio 6, 4. Ouça, ó Israel, Shemat Israel. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. O pastor Igor Miguel, ele traz uma definição do que significa educar, que eu acho muito objetiva e direta e assimilável. Ele diz: educar é criar condições para que alguém alcance o seu propósito, a sua finalidade, o seu telos.
Então, educar significa criar condições para que alguém alcance o seu telos, o seu propósito. Há um outro autor, chamado James K. Smith, filósofo contemporâneo também, cristão. E ele vai dizer algo muito interessante. Por trás de toda pedagogia há um modelo de ser humano. Por trás de todo o ensino que você busca transmitir, existe uma ideia de indivíduo que você carrega e que você está tentando transmitir. Me entenderam ou não? Então, tudo aquilo que eu busco ensinar, orientar os meus filhos, por detrás disso existe um alguém, um modelo de pessoa que eu carrego comigo e que eu quero transmitir para eles na minha forma de ensino. Ainda que eu não anuncie isso, ainda que eu não fale aos quatro ventos, que tipo de pessoa é essa? Quando eu ensino, quando eu exerço a função pedagógica, existe um modelo que eu estou buscando transmitir. Isso é a conclusão de James K. Smith e eu concordo com isso. Aí a pergunta é, qual modelo de ser humano estamos idealizando? E por conseguinte, que tipo de modelo de ser humano estamos projetando nos nossos filhos? Ora, pastor, nós somos de Cristo. Então, o meu modelo de ser humano é Cristo. Amém? Essa é uma ótima resposta. Mas e na prática? Será que o nosso modelo de ser humano não está centrado em produtividade, performance, competição, sucesso, reconhecimento e alto desempenho? Será que não estamos projetando ansiedade sobre os nossos filhos? Expectativas estranhas, ídolos que deveriam ser arrancados de dentro de nós? Será que não estamos projetando os nossos filhos realizações que nós, adultos, não conseguimos cumprir? Será que nós estamos buscando redenção por meio da trajetória dos nossos filhos? Existem pais que estão numa crise tão profunda de identidade e existencial, missional, de senso de propósito, que eles olham para o filho na expectativa do resgate da própria história. E isso é cruel. E não faz bem para você. Deus te criou com um propósito. Se você hoje não vivencia, se hoje você não consegue perceber a satisfação de cumprimento de propósito, entenda, o problema não está no seu filho. É uma relação de busca sua com o Senhor. Quem entendeu, diga amém. E isso, de uma certa maneira, a projeção das expectativas sufocam os filhos. E quando os filhos se deparam já numa fase de transição, já atingindo um pouco mais ali a juventude ou a fase adulta, e quando eles percebem que os rumos da vida talvez não serão os rumos da vida que os pais gostariam que fossem, aí vêm os momentos traumáticos, os momentos das rupturas. Rupturas essas que precisam acontecer. Esse descobrimento para a vida, o descobrimento das decisões, a compreensão das opções, e por vezes contrariar os pais, que não significa necessariamente desonrar, amém, irmãos? E aí o que se vê é aquele sentimento se remoendo na vida dos pais, a cada visita, a cada encontro, e o pai ou a mãe olhando com olhar de frustração, porque o filho não quis viver os sonhos que os pais projetaram para eles. Você não é um proprietário. Assuma hoje sua posição de embaixador. Todos vocês. Mas pastor, eu nem tenho filho ainda. Você vai ter um dia, em nome de Jesus. Mas pastor, fui chamado para o celibato, não vou casar com ninguém. Então, como Paulo, gere filhos espirituais. Porque todo homem e toda mulher foi criado para gerar filhos, tanto biológicos ou apenas espirituais, é possível também. Gere filhos espiritualmente falando. Mas essa missão de gerar e discipular filhos é de todos, irmãos. De todos. Então qual é o modelo de pessoa que você carrega? Qual é o ideal de indivíduo que você está transmitindo? Por trás de toda pedagogia existe um modelo de ser humano. Será que não estamos projetando nos nossos filhos a expectativa deles suprirem nossas frustrações prévias? Qual o caminho que nós queremos que os nossos filhos trilhem? Estou fazendo perguntas para que você reflita. O caminho do sucesso a qualquer custo? Ou o caminho do caráter, ainda que haja desvantagens? Será que iremos nos satisfazer em ver os nossos filhos talvez perdendo vantagens e acréscimos, porque decidiram permanecer firmes no caráter? Ou será que assumiremos aquele comportamento de justiceiros, querendo resolver as coisas a qualquer custo? Qual tipo de reconhecimento nós queremos para os nossos filhos? O reconhecimento divino ou o reconhecimento público? Uma vida de sucesso não salva a alma do seu filho. Uma vida carregada de riqueza e suprimento não salva a alma do seu filho. Eu não estou dizendo que essas coisas não podem ser almejadas, acho que está claro isso, amém? Almeje. Eu tenho um profundo desejo que meus filhos estudem em faculdades, etc. O coração do pai se enche de alegria
quando eles ali estão brincando, aí um fala para o outro, não, porque eu vou ser pastor. Amém? A Maria Clara tinha uma fase que você perguntava, o que você quer ser quando crescer? Ela falava, pastora, cabeleireira, professora, aí médica, só com 12 vidas para ela conseguir cumprir tudo isso. Amém? Aí a gente fica animado, a gente fica alegre, a gente fica feliz. Puxa vida, que legal. Mas ao mesmo tempo tem que tomar cuidado, para não criar expectativa, para não suprimir, para não criar aquela ideia que infelizmente ela se tornou a ideia imperial evangélica brasileira, né? Se é filho do pastor, necessariamente é a linha sucessória, é o dono e o filho do dono. Meu irmão, isso não faz o menor sentido, amém? Não faz o menor sentido. O dono da igreja é Cristo, amém? E as decisões são comunitárias. Isso se tornou no Brasil essa perspectiva imperial, né? Do bispo, do apóstolo, do pastor, o cabeça, aí vai a descendência. Irmãos, não há obrigatoriedade e exigência alguma nas escrituras sobre isso. É só imposição ministerial a partir de ensinamentos equivocados. Agora, é possível sim que filhos ali se tornem sucessores dos pais, e quando isso acontece é lindo também, amém, irmãos? A gente só não pode colocar isso como se fosse uma necessidade, uma exigência, uma obrigação, uma imposição, e como se o filho não assumisse a cadeira do pai, em sentido pastoral, aqui estou falando agora da minha atividade, então isso seria uma desonra, em hipótese alguma, irmãos. Nós como pais devemos criar as condições para que eles floresçam dentro do seu senso de propósito, amém, papais? Então se lembre, essa sua educação, a sua instrução, ela é fundamental. Ela é fundamental. Agora eu gostaria que você abrisse em Colossenses capítulo 3, verso 21. Nós vamos ler textos aqui em sequência, tá? Então, agora é hora de você colocar toda a sua escola bíblica dominical em prática. Colossenses 3, 21. O texto vai dizer assim: pais, não irritem seus... Vou ler de novo, amém? Pais, não irritem seus, para que eles não se desanimem. Irmãos, eu sou pai, e deve existir um demônio que atua especificamente nisso. Eu não tenho base bíblica para falar, mas experiências. Porque é impressionante a criatividade que vem na nossa cabeça para irritar as crianças. Não pode ser de Deus, irmão, também. Parece que você olha para aquele ser e vem múltiplas ideias. É triste, mas é real. Tem um meme que as pessoas compartilham, né? De uma novela antiga, que a pessoa chega e fala, vai lá, caça briga, vai, né? É tipo isso. Então o texto aqui, ele vai trazer essa expressão, pais não irritem seus filhos. E essa expressão, irritar, eu quero só trazer para você essa definição, porque ela é uma definição complexa, irmãos. Ela não é nem um pouco simples. Essa irritação, ela não é simplesmente incomodar o seu filho, é um desencorajamento, é um tipo de ação contrária aos seus filhos, que faz com que eles fiquem completamente desanimados e desencorajados. Então irritar significa ações e palavras dos pais, que levam a criança à frustração, raiva, ressentimento, desânimo ou rebelião, em vez de encorajamento, gerando um ambiente hostil ou de insegurança, como críticas excessivas, favoritismo, incoerência, humilhação ou quebra de confiança, ferindo o coração do filho e impedindo seu desenvolvimento saudável. Então irritar aqui, e nós leremos outro texto que também vai dizer isso, é mais profundo que um aborrecimento momentâneo. Então às vezes para nós pais, nós conseguimos, o nosso cérebro já é perspicaz, sagaz o suficiente para entender o que é uma brincadeira sem sentido, estão me entendendo? Uma bobeirinha, uma irritação que no momento passa. Mas nossos filhos, a sua maneira de assimilação não é bem essa. E numa bobeira como essa, e eu não estou sendo aqui fatalista, mas em persistindo essa postura de irritação dos seus filhos em questões que você sabe que os incomoda, isso gera uma descredibilização individual, interna, pessoal. De uma certa maneira, você precisa entender que as suas palavras e as suas posturas têm uma capacidade, um poder de influência muito maior do que qualquer outro. Amém, irmãos?
Você até pode ter encontrado bons influenciadores digitais para crianças, mas entendam, eles não devem discipular os seus filhos. Eles não estão convivendo com eles, é um estranho dentro da sua casa. Você não confiaria a vida do seu filho a um estranho. Mas quando nós permitimos que influenciadores digitais discipulem os nossos filhos por meio de canais de YouTube, por mais fofinhos e maravilhosos que eles sejam, nós estamos permitindo que estranhos eduquem nossos filhos. Amém? Percebe? Mais uma vez, eu não estou querendo aqui evocar o passado e sobrepor ao futuro, ao tempo que vivemos. Mas vamos olhar para o passado como referência. Você coloca aí pelo menos há 1,5 século atrás, o natural era que crianças, o nascimento de um filho não era uma problemática financeira, hoje em dia é uma questão. Há séculos passados, a chegada de um filho significava o quê? Força de trabalho aumentada. Então agora eu tenho mais pessoas para tocar a fazenda junto comigo, vamos dizer assim. Então era muito natural que os filhos se engajassem precocemente na atividade dos pais e seguissem a atividade dos pais. Em termos de igreja, o mais natural era que crianças nascessem, crescessem e desenvolvessem dentro de uma própria tradição de fé. Seja luterana, seja metodista, seja batista, seja católica e por aí vai. Esse era o mais natural. Então existia mais convivência, existia mais tempo, existia mais exposição e consequentemente, irmãos, nós somos seres miméticos. O que é isso? A gente copia. Eu tenho personalidade, pode ter, copia do mesmo jeito. Só que você copia com personalidade, amém? Somos seres miméticos, irmãos, não tem jeito. Então nós estamos ali absorvendo o que está sendo feito, nós observamos a influência, o comportamento de manada é significativo. Existem estudos muito interessantes, irmãos, que falam justamente sobre isso. Vou falar o tipo do estudo. Coloca-se um animal, e aí, tipo um elefante, e aí passa. E aí pergunta para a pessoa, que animal é esse? Só que antes da pessoa responder, pegam vários atores e colocam eles na frente. E as pessoas vão falar, não, isso aí é uma zebra. Aí vai 1, 2, zebra, 3, o outro cheio de confiança, isso é uma zebra, 4. Quando chega na pessoa que está sendo testada e não sabe, ela olha e, é bom, uma zebra, né? Então ela começa a não acreditar nela mesma, porque existe uma opinião que agora se tornou massiva, que é generalizada e que ela se passará ali por um constrangimento, uma vergonha de pensar diferente ou de assumir o risco. Não estou dizendo que isso acontece com todo mundo, mas nós somos seres miméticos, amém? Aqui na própria comunidade, nós somos seres miméticos. Se você chegasse aqui no culto e praticamente todas as pessoas, começando pelo time de música e começando aqui, vamos dizer assim, pelos pastores e líderes, todo mundo ficasse assim na hora do culto, aí momento de euforia, aqui ó, é natural que esse fosse a maneira de expressar da comunidade. Então entende, é um mimetismo que não é negativo, amém irmãos? É normal, normal. Você está em ambientes familiares, poxa, tem família, irmãos, que fala alto ou não fala alto? Fala alto, irmão, fala alto. A pessoa está na cozinha, lá no outro quarto, ele está entendendo, está respondendo, entende? E tem famílias que falam baixo. Aí quando você adentra, o natural é você absorver o todo. Somos seres miméticos, ok? Então presta atenção, em séculos passados as crianças mimetizavam muito mais os pais. Posturas, jeito de falar, jeito de se posicionar, até os tiques. Hoje em dia nós percebemos que as crianças são profundamente reflexos de práticas que elas veem nos canais de YouTube. Falas, músicas, canções, posturas que estão vinculadas à maneira como aqueles influenciadores digitais estão manifestando. Percebe? Voltando a Jonathan Haidt, é a superproteção do mundo e a hiperexposição, liberdade restrita nas redes. Efésios capítulo 6, vamos lá. Você está aprendendo alguma coisa, meu irmão? Efésios 6,4. Eu vou ler Efésios 6,4 porque às vezes a gente leu Colossenses e não ficou claro, então eu vou ler de novo. Efésios 6,4. Pais, não irritem seus filhos. Amém? Não irritem seus filhos. Antes, criem-nos segundo a instrução e conselho do Senhor. Então, não é apenas para não irritar. Existe algo a ser feito. E agora eu quero que você abra em Provérbios. Vamos lá para Provérbios, capítulo 22, verso 6. Provérbios 22, 6. Primeiro texto.
Instrua a criança. Vamos ler do 5, por favor. 22:5, desculpa. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Em muitas versões, instrua a criança no caminho que se deve andar. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Pausa aí, irmãos, e presta muita atenção que a gente vai ler outros 2 provérbios para fechar a mensagem. Por muito tempo, por variadas questões, Provérbios foi assimilado, pelo menos eu vi isso no meu transcorrer de vida cristã evangélica, de uma maneira tal que isso gera um sistema de garantias e de pressão, certo? E isso, de certa maneira, é um equívoco na leitura de Provérbios. A Bíblia, ela tem gêneros literários. Um desses gêneros literários é literatura de sabedoria judaica. Provérbios, Eclesiastes e o livro de Jó são livros sapienciais. E livros sapienciais, eles devem ser lidos à sua maneira. Então, Provérbios, irmãos, ele não é uma lista de garantias. Eles não são fórmulas, como muitas das vezes tentam nos vender. Está vendo? Provérbios está escrito, é só fazer isso que você vai ter aquilo. E o que eu já vi de pai e mãe sofrendo, angustiado por isso. Puxa, mas eu fiz tudo, eu levei na igreja, eu levei na EBD, eu instruía, eu orava, mas chegou na idade adulta, ele virou as costas para o Senhor. E aí vem o sentimento de culpa. Onde foi que eu errei? Já vi pessoas culpabilizando outros por isso. O texto, irmãos, ele não está trazendo uma garantia. Provérbios são diretrizes para a vida. É o caminho mais sábio a ser seguido. Qual é o caminho mais sábio a ser seguido? O autor de Provérbios advoga: é o caminho da sabedoria. Então, quando eu absorvo aqui os ensinos de Provérbios, eu não devo absorver como relação de causa e efeito absoluta, mas como uma alta probabilidade do que irá acontecer. Se eu pego um conjunto de 100 crianças que são educadas no caminho do Senhor por 100 pais, a probabilidade dessas 100 crianças permanecerem no Senhor é maior do que se você pegar 100 crianças e serem educadas por 100 pais que não creem no Senhor. Quem entendeu? Agora, ainda assim, a salvação ela se dá de maneira individual e chegará um momento onde cada um será cobrado. Eu digo isso, irmãos, até como uma mensagem de esperança para pais que hoje se sentem completamente angustiados e que por vezes estão ansiosos nessa missão. A idade está passando, meu Deus do céu, será que ele, quando chegar aos 18 anos, ele vai continuar na igreja? Será que, sabe, aí você vai gerando e transmitindo ansiedade, e aí você vai tentando controlar o filho cada vez mais, assumindo um papel de proprietário ao invés de embaixador. Ao invés de ser referência, você quer ser o controlador, para ter a certeza que quando chegar com 18 anos, Jesus voltar, ele vai para o céu. Deus te deu autoridade para ser pai, mas Ele não te deu poder para transformar o coração dos seus filhos. Isso somente a graça de Jesus que é capaz de fazer. Amém, irmãos? Isso é importante. Existem alguns autores que divergem se esse texto é uma instrução ou uma advertência. Alguns refletem sobre isso. Em que sentido? No sentido de que se o menino é como se fosse uma releitura hebraica. Alguns autores biblistas divergem que o texto teria sido mal interpretado para o latim e consequentemente para o inglês, etc. E esse texto seria mais uma advertência, porque cooperaria com outros textos de Provérbios, demonstrando que o menino, quando cresce no caminho que ele quer, ou seja, tomado pelas próprias decisões, ele vai se perder no meio do caminho. E ele vai entrar numa vereda que ele nunca mais vai sair dela. Alguns absorvem dessa maneira. Tenho dificuldade de ser convencido por essa perspectiva, nesse texto. Aqui o texto, na minha visão, é um conselho prático, importante para os pais, mas não é uma garantia absoluta. Amém? Não é uma garantia absoluta. Agora, educar os filhos na fé cristã pode não ser uma garantia absoluta da salvação deles, ok, mas também é verdade que sem a mensagem de Cristo na sua casa, dificilmente ele vai conhecer a Cristo através da sua família. Amém, irmãos? Então a nossa missão é ser a referência, a nossa missão é assumir a posição de embaixadores. Diga, embaixadores. Essa é a nossa missão, sermos embaixadores e conduzi-lo no caminho. Agora, chegará um momento, irmãos, em que ele vai tomar suas próprias decisões, que você cumpra essa boa missão. Vai lá para Provérbios capítulo 23, verso 12. Provérbios 23, verso 12. Dedique a disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento.
Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castiga você mesmo com a vara e assim a livrarás da sepultura. Verso 15: meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Irmãos, atenção, nós estamos ainda lendo Provérbios. Se você tomar esse texto de maneira literal, eu diria que você pode cometer o erro da irracionalidade. Mas pastor, eu não tenho que fazer uma leitura literal das Escrituras? Você deve fazer uma leitura literária das Escrituras. Amém? Você deve ser literal dentro da proposta literária. Amém? Por que hoje em dia, o que está mais ibope no Brasil no que diz respeito a cristianismo, são podcasts falando de marcas da besta desenfreada, por leitura literal e racional do texto de Apocalipse. Não respeita o gênero. Apocalipse é um tipo de linguagem, carregada de mitologia, carregada de questões de bestas feras, aparições angelicais, que se você for ler literalmente, você vai entrar em apuros. Aí fica igual esses malucos, tentando achar a marca da besta em tudo. É mais besta que a marca da besta fazer isso. Sabe, criando esse frisson, esse desespero. Então nós devemos ser literários. Literal dentro da proposta literária. Eu já vi pais utilizando isso aqui como salvo-conduto, irmãos. Então entenda, o texto aqui não está dizendo que a disciplina a ser feita é sempre punição física. Não é isso. Aqui ele está colocando numa situação extrema. Olha só o contexto que ele está dizendo, vamos ler novamente. Não evite disciplinar a criança, se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castiga você mesmo com a vara e assim a livrará da sepultura. Irmãos, convenhamos, a maioria das questões dos seus filhos não envolve uma morte no instante seguinte. O texto está utilizando uma linguagem hiperbólica, dizendo o que para você? Existem situações que vão exigir de você um tipo de disciplina, um tipo de exercício ali da autoridade, com maior intensidade. Amém? E se necessário for para livrar o seu filho de uma situação pior ainda, que você utilize também do recurso de punição física. Não é o primeiro recurso, nem o segundo recurso. E você, papai e mamãe, que talvez foi criado em outra era, também não faz sentido você utilizar assim, não, mas agora na minha infância eu apanhava todo dia e estou vivo, a polícia não me bateu. Parabéns, que bom que foi assim com você. A geração mudou. As influências mudaram, os ambientes, os recursos, o repertório emocional que é exigido das pessoas mudou. Então não sobrepõe uma história na outra. Olhe para a sua história, absorva os bons princípios e aplique, mas calma lá. Não quer dizer que um método de educação que funcionou com você não vai funcionar necessariamente com seus filhos. Amém, irmãos? Então não. Então isso aqui não é salvo-conduto para sair batendo o tempo todo em criança, irmãos. Henrique, você já utilizou correção física nos filhos? Já. E eu detesto. E penso que na maioria das vezes que tive de corrigi-los fisicamente, não precisava. Então me arrependo, considero que foi erro. Já teve situações que corrigi-los fisicamente, eu vejo que foi acerto, foi sabedoria. Amém? Mas na maioria das vezes, irmãos, é preguiça nossa de percorrer o trecho. Porque cansa, eu sei que cansa. Mensagem não é só para vocês, ela começa sendo para mim. Mas fato é que muito desse texto tem sido utilizado para pessoas terem um tipo de contato com a criança e está amedrontando crianças. Crianças que vão perder. Mas ela respeita. Tá, mas é um respeito por medo, irmãos. Entende? Tem pais que estão tão desesperados para ter o respeito da criança, que utiliza a ferramenta do medo, da opressão, de transmitir ali. E é claro, um ser menor que você vai conseguir atingir esse objetivo. Tá vendo? Essa criança me respeita. Não, ela simplesmente está morrendo de medo. Ficou claro isso aqui, irmãos? Então nós não temos o direito de distorcer as Escrituras. Provérbios 13, 24. Olha só isso. Quem se nega a castigar seu filho não ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Que não tem nada a ver com vara, tá? Mas presta atenção. Não disciplinar, não corrigir os seus filhos, é um equívoco monumental. Da mesma maneira como tem pessoas perdendo a mão na prática da disciplina, tem pessoas que perderam a mão na não disciplina. Tentando criar ali um método educacional todo fofinho. O menino está lá,
apontando uma pedra para jogar na cabeça do outro. Oi, fofinho, por que você quer jogar pedra na cabeça da criança? Quer matar? Quer matar? Entende? Filhinho, por favor, deixa a pedra na mão. Não, meu filho, você precisa mandar, você precisa ordenar. É o seu papel fazer isso. Você não tem que pedir, por favor, clamando, ó, filhinho, você é tão... Não, você deve exercer. E mandar, deixar muito claro. Existem limites, existem leis que devem ser cumpridas. Você faz a partir do local de dependência da graça, mas isso precisa ser exposto. Amém, gente? Precisa ter limite. E não é a escola que tem que colocar o limite, e muito menos a igreja. É você, papai e mamãe. Agora, ele pode conhecer limites a partir da perspectiva da graça, quando você, pai, mãe, assume o papel de discipulador de seus filhos. E quem discipula para aparecer com Cristo, não para aparecer com você mesmo, amém? Então não, é necessário. O problema é que você quer que ele conheça limites de outras maneiras. Não, você deve impor, você deve estabelecer. Eu sei que nós somos tentados às negociações. Algumas falas de Paul Tripp. Deus jamais nos incumbe de uma tarefa sem oferecer o que precisamos para executá-la. Ele nunca nos envia sem nos acompanhar. Diga amém, papai. Seus filhos precisam da lei de Deus, mas você não pode esperar que a lei realize o que somente a graça pode realizar. Reconhecer a sua capacidade é essencial para cumprir bem a sua missão. Como pais, vocês não lidam com o mau comportamento apenas. Atenção nisso aqui. Como pais, vocês não lidam com o mau comportamento apenas, mas com uma condição que produz esse comportamento. Estamos discipulando os filhos para a glória de Deus, para que o pecado, mas eles são salvos, mas são a miniatura de pecador, irmão. Ele precisa de salvação. Amém? Ele pode ser fofinho, nossa, como ele é fofo, é um fofurinho pecadorzinho. Amém? A autoridade é uma das questões cruciais na vida de toda criança. Ensinar e exemplificar a graça protetora da autoridade é um dos fundamentos da missão dos pais. O objetivo da missão dos pais não é o controle do comportamento, mas a transformação do coração e da vida. E ele faz isso apresentando Cristo. Amém, irmãos? Tem um artigo de um autor, Steve Schichel, e o nome do artigo é Como Mandar Seus Filhos para o Inferno. Uma doçura, amém? E basicamente ele apresenta os textos bíblicos e aí ele coloca a aplicação ao contrário. Ele falou, faça ao contrário disso, você vai ter sucesso, vai mandar ele prontinho para o inferno. E basicamente é isso mesmo, irmãos. Nós temos essa responsabilidade de conduzi-los, ou pelo menos apresentá-los um caminho, vivendo este caminho, conhecendo o autor do caminho. Que você hoje compreenda que você é um embaixador, você não é um proprietário. Amém, irmãos? Graças a Deus. Por último, eu quero trazer orientações práticas. Aí, ó, para você que de repente cochilou, chegou a sua hora de brilhar, amém? Eu vou linkar aqui algumas orientações do Haidt, e aí eu fecho com algumas orientações práticas que eu acredito sejam importantes. O Jonathan Haidt, no seu livro, ele vai propor o seguinte, para os pais: tirar os smartphones antes dos 15 anos. Essa é a proposta dele, elimina. Sem redes sociais até os 16 anos. Promover infância de verdade, rua, brincadeira, esportes. Permitir riscos calculados. Estabelecer rotinas de convivência. Ontem o Tito no carro falou assim, pai, eu posso ter um smartphone? Eu falei assim, você terá. Eu falei, mas antes, quando você completar 15 anos, eu vou te dar um negócio fantástico. Ele o quê? Nokia 5120. Falou, que da hora! Eu falei, aguarde, quem viver verá. Ele não sabe o que o aguarda. O jogo da cobrinha vai ser uma adrenalina pura, irmão. Amém? Muito bem. A saúde emocional dos nossos filhos, diz Haidt, depende da restauração da infância real. Seu filho precisa ter contato, irmãos, com o ambiente externo. O ambiente dentro da sua casa, na frente de uma tela, não é um ambiente mais seguro. Pô, quer dizer que eles não... Tela zero, não pode nem ver desenho, irmãos. Eu não estou aqui tentando passar para vocês algo que eu nem acredito. Eu acredito que é possível sim a criança brincar de videogame, assistir desenho. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre os dispositivos que tornam-se deles. Estão me entendendo ou não?
Meus filhos me chamavam para ver desenho. Eu adoro, irmãos, adoro. Vamos no cinema ver desenho. Pô, eu sou parceiraço. Eu acho que eu gosto mais que eles. Adoro. E é legal para a gente saber o que eles estão assistindo. Agora, o celular é perigoso. Mas é perigoso para nós, irmãos, convenhamos. É perigoso para nós. Nós temos dificuldade com isso. Para os nossos filhos, isso está fragilizando eles emocionalmente. Isso está gerando uma dependência de estímulo que é terrível. Isso está suprimindo as habilidades sociais dos filhos. Há um outro artigo de um psicólogo cristão, que ele vai dizer da seguinte maneira: quando uma criança deixa, ele cita uma cena, né? A criança fala assim: mãe, eu vou na casa do meu amigo levar um negócio, acho que é uma garrafa. Ela diz: não, não faça isso não. Eu vou mandar uma mensagem para a mãe dele e ele traz para cá. E era numa vizinhança americana. Aí o autor diz assim: aquela mãe impediu a criança de sair. Falou: mas não apenas sair, dele ver que existem árvores, dele ver que existem pessoas, dele passar por um vizinho mais velho que vai dizer oi para ele. Então ela não apenas facilitou por um recurso digital, ela suprimiu do filho experiências com a vida real. Os nossos filhos precisam ter contato com a vida real. Eu não estou dizendo, irmão, de você virar o patati patatá da sua casa com todas as brincadeiras. Eu também não tenho toda essa criatividade, mas eles querem o nosso tempo, eles querem os nossos olhos, eles querem a nossa inteireza, estar por inteiro na relação com eles. E por que isso é tão importante? Porque Cristo se doou por inteiro por nós. Nós não temos desculpas para não nos sacrificarmos por inteiro, seja na relação com a esposa, seja no cuidado com os filhos. Minhas últimas palavras: primeiro, discipule os seus filhos. Segundo, desenvolva a autonomia dele. Mas irmão, não é autonomia do dia para a noite. Eu já errei nisso também. Sabe quando você fica assim: poxa vida, agora você vai fazer tudo sozinho? Não. Segundo bons educadores, tente imprimir novas responsabilidades, pelo menos com um espaçamento de 1 a 2 semanas. Desenvolva uma autonomia por vez, e não todas ao mesmo tempo, ele não vai dar conta. Desenvolva uma primeira autonomia, você vai aprender a tomar banho sozinho. Vai lá que eu vou te ensinar. Aí vai indo, vai praticando, consolidou, e você vai para uma próxima autonomia. Estão me entendendo ou não? É frustrante tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Eu sei, eu já testei, não funciona. Amém? Terceiro, valorize o seu tempo. Mas eu estou cansado. Vai cansado. Estar cansado não é uma condição para que você não dedique tempo aos seus filhos. Vai cansado, irmãos. Mas não tem como não estar cansado. Vai cansado, não tem outra. Qual que é a opção? Devolver o seu filho? Não é, irmão. Você vai se dedicar a ele. Vai cansado. A gente pode pensar em propostas para reestruturar, mas vai cansado. Não negocie usando medo, recompensa ou vergonha. Entende? Não negocie usando medo, recompensa ou vergonha, especialmente comparando ele com outras crianças. Eu estou no quinto. Restrinja o uso de celulares. Especialmente, irmãos, seu filho tem, eu vou ser mais brando, mas menos de 12 anos, irmãos. Pô, larga a mão disso aí, cara. Do fundo do coração. Ah, mas ele vai ficar muito chato. Mas seja um chato que para sempre vai ficar feliz. Ele vai ficar chato, mais chato no começo, depois o negócio acalma. Ocupa, preencha esse espaço. É difícil, irmão. Eu sei que é mais fácil dar o celular, mas dessa maneira a gente está minando, desfigurando os nossos filhos a longo prazo. Sexto, permita riscos calculados. Sabe? Crie ambientes ali onde ele vai conseguir tocar, tangibilizar algum grau de risco. Cristo fez isso conosco. Viver é arriscado. Ele poderia só empacotar a gente num saco só e levar para o céu. Mas olha nós aqui, vivendo, batendo cabeça. A vida é risco. Tentar privá-los de experiências que envolvam o mínimo de risco. E eu estou dizendo de risco da decepção, risco de perder. Amém? E tirar eles desses ambientes, onde ele vai ter que lidar ali de maneira primitiva com a frustração, lidar de maneira primitiva com a rejeição em alguns cenários. Isso é importante. Ele precisa ser experimentado nisso. Amém? Não seja aquele pai controlador. Às vezes a criança chega, as crianças estão brincando. Vai, brinca. Aí a criança quieta. Aí o pai não aguenta. Olha, o meu menininho aqui, ele quer brincar, hein? Aí alguma criança mais velha fala assim: mas não vai não, né? Sempre tem. O pai vai brincar sim, vai. Só que às vezes para a criança ela já estava se divertindo apenas estando ali. Deixa ele desenvolver um pouquinho, dá um pouco de espaço, dá o ar, meu filho, para de sufocar. Porque no fim a tentativa é de se livrar da responsabilidade de ter que gerar alguma coisa. Então que outros façam isso por você. Permita riscos calculados. Por último, comunique leis, mas dependa da graça. Amém? Quem foi abençoado, dá um glória a Deus bem forte aí. Vamos ficar de pé, irmãos.
Graças a Deus. Amém. Vamos fechar os olhos? Vamos orar? Se você está aqui e tem filhos, eu quero que você agora comece a orar pelos seus filhos. Se você está aqui e não tem filhos, eu quero que você ore pelos seus pais agora. Vamos ser intencional de orar agora pela vida deles? Vamos lá. Sabe, fale mesmo, coloque intensidade nas suas palavras. Eu trouxe aqui inúmeras situações onde eu falhei. Eu estou me colocando vulnerável para que você também assuma esse papel. Assuma a sua vulnerabilidade, assuma as suas falhas. Talvez hoje, na hora do almoço, seja um bom momento de comunicar isso aos seus filhos. Vamos, ore em favor da vida deles. Coloca seu coração. Talvez você se via mais como proprietário do que como embaixador. Diga: Senhor, eu estou aqui e eu quero ser o embaixador de Cristo para os meus filhos. Eu quero abrir mão desse papel de ser dono, que eu não sou dono. Senhor, em nome de Jesus, Pai, aqui nós estamos, Pai, nessa missão linda, maravilhosa, extremamente desafiadora, de discipular as crianças, aquelas que o Senhor chama de herança, Pai, herança do Senhor. Senhor, habilita esses pais, multiplica a graça, multiplica a sabedoria sobre as nossas vidas, para que nós sejamos como Cristo, para que nós consigamos transmitir a mensagem de Cristo. Senhor, nos ajude a acessar o coração dos nossos filhos. Pai, o Senhor conhece as situações, talvez tenham relações de pais e filhos aqui fragilizadas, distantes, que os youtubers conseguiram afastar ao máximo. Senhor, nós oramos por um novo caminho, oramos por restauração, oramos por aproximação. Oramos por filhos que vão mimetizar, reproduzir os pais, e não mais influenciadores digitais. Senhor, eu oro por reconciliação. Se há mágoas, que elas sejam sobrepostas pela graça. Se existem dores e traumas, que elas sejam imergidas nesse ambiente de misericórdia. Senhor, o Senhor é tão bom, o Senhor não desistiu de nós. E nós aqui, Pai, renovamos o nosso compromisso de não desistir das nossas famílias. Talvez existam aqui, Senhor, pessoas que ainda não têm filhos, mas que têm pais. Que o compromisso de honra seja renovado. Que nós consigamos olhar para o passado, para as situações traumáticas, e entender que sim, elas doeram. Que elas não vão ser eliminadas da memória, mas que elas não tomem mais a liderança das nossas vidas. Somos do Senhor, fomos comprados por um alto preço. Senhor, eu oro por Cristo, Senhor, que esse mês seja tomado de Cristo nas casas. Que esse mês, Senhor, seja um mês de reflexão profunda acerca de Cristo Jesus. Que Cristo seja visto, que Cristo seja percebido, que Cristo seja tocado. Em nome de Jesus, Pai. Que essa igreja, Pai, seja um local seguro para que erros sejam apresentados e para que acertos sejam apresentados. Um local seguro, onde o que nos define não são acertos e erros, mas o próprio Cristo. Eu oro, Senhor, por famílias que reconhecem as suas limitações, que reconhecem que precisam de Cristo. Nos livre, Senhor, do sentimento de autossuficiência. Nos livre, Senhor, dessas fórmulas, Pai, pensando que lidar com filhos é uma relação de causa e efeito simplista. Que cada um aqui hoje possa abraçar a missão de ser uma bênção e de abençoar os seus filhos. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Irmãos, se necessário for, dá tchau para todo mundo. Assista de novo essa mensagem. Se você precisar de ajuda na relação, seja com a esposa ou com os filhos, nos procure. Nós, como time pastoral, estamos aqui para ajudar vocês, para percorrer esse trecho. Amém?
Vamos orar para encerrar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Pai, pelo que o Senhor tem construído na nossa comunidade. Obrigado por irmãos e irmãs comprometidos com Cristo. Que seja uma semana de recomeços e restaurações. Em nome de Jesus, amém, amém. Vai na graça e vai na paz, meus irmãos. Nosso time de intercessão está aqui. Se você precisar de uma oração, eles estão aqui. Boa semana.